A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que damos continuidade à leitura e comentários do livro de 1 Crônicas, onde nós estamos destacando as genealogias. Chegamos então ao capítulo de número 8, mas antes de adentrarmos a este capítulo tão maravilhoso, necessitamos fazer aqui um breve resumo do nosso último áudio, onde no nosso último áudio falamos sobre as tribos da região do norte, com uma breve menção à tribo de Benjamim, que era do sul. Foram essas tribos, a de Zaccar, Dan, Naftali, Manassés, Efraim e Asser. Vimos que apesar da não existência mais geográfica dessas tribos, havia remanescentes de cada uma. Fora isso, outra questão importante que justifica o relato dessas tribos está ligado a relembrar os pós-exilados sobre os personagens importantes para a história de Israel. Na era dos juízes, por exemplo, tiveram vários desses como juízes sobre o povo de Deus. Da tribo de Zaccar, teve Tola, que por 23 anos liderou o povo de Deus. De Dan, teve Sansão, que liderou o povo de Deus por mais de 20 anos. A tribo de Manassés contou com Jefté por 6 anos, Gideão, onde o povo viveu em paz por 40 anos, e por último, Efraim, com a juíza Débora. E mais uma vez, o povo viveu em paz por outros 40 anos. Perceba que mesmo com menos destaque, essas tribos estavam lá e foram preservadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adentramos ao capítulo de número 8, onde falaremos sobre a tribo de Benjamim e os seus descendentes. Benjamim foi destacado de uma forma muito sutil no capítulo anterior, no capítulo 7. Só que agora retornamos a essa genealogia. Talvez você se pergunte por que dedicar tanto espaço a essa genealogia? Por que dedicar outro espaço a essa genealogia? Dada a natureza da importância dessa tribo, se fez necessário um espaço tão nobre. Somente 3 tribos tinham tamanha relevância com dedicação exclusiva de um capítulo, ou até mesmo outros pontos complementares de citações em outros capítulos. Lembremos, Davi, dada a natureza real da sua genealogia, Levi, dada a natureza sacerdotal, e Benjamim, que acreditamos ser devido à questão de que, embora por pouco tempo, ele foi uma tribo real. Mas é mais provável que haja um interesse na geografia tribal, que isso seja a chave para a inclusão deste capítulo. Ele diz respeito principalmente aos povos benjamitas, em especial na região de Jerusalém, assim como Gabe, assim como Geba, Onom e Lode, Aijalon, Gibeão e até Moabe. A tribo de Judá e Benjamim são frequentemente mencionadas juntas em crônicas, e Benjamim muito raramente aparece sozinha, seja em crônicas ou Esdras ou até mesmo em Neemias. A posição de Benjamim no fim da lista tribal é paralela ao relato da primeira tribo, Judá, que também enfatizava a questão geográfica. Juntas, elas formaram o Reino do Sul, o Reino de Judá, e depois a comunidade pós-exílica. A ocorrência de Benjamim aqui, portanto, é um sinal da sua cooperação com Judá na preservação da identidade e tradição de Israel. Em particular, na antiguidade, da reivindicação de Benjamim sobre o seu território tribal deve ter sido uma fonte real de encorajamento para os leitores de crônicas que viviam naquela região. A terra tinha importância por ser parte da promessa que Deus havia realizado. A terra tinha importância por ser parte de uma promessa que Deus não tinha abandonado. Queridos, vale a pena perguntar em que período essa lista se refere? Muitos dos povos benjamitas mencionados aqui ocorreram em Esdras e em Neemias, sugerindo uma possível origem pós-exílica, ou seja, após o cativeiro babilônico. Apesar disso, visto que se diz que os lugares listados em Esdras capítulo 2 foram recolonizados, então, em 1 Crônicas capítulo 8, pode igualmente se referir não ao período pós-exílico, mas ao período pré-exílico, aonde era antes do povo ter sido levado cativo à Babilônia. Seja durante a monarquia unida ou até mesmo durante a expansão do reino de Josias.
Bom, vamos dividir o capítulo aqui rapidamente em duas partes. Os chefes das famílias, listados segundo os lugares das suas moradas, uma genealogia da família de Esaú. A fixação das famílias benjamitas, no capítulo 8, versículo 1 ao versículo 28, dois ramos podem ser percebidos. A família de Eude, do versículo 1 ao versículo 7, e a de Eupau, no versículo 8 ao versículo 27. Os nomes listados como os descendentes de Benjamim, do versículo 1 ao versículo 2, que por sinal eu quero dar uma lida no versículo 1, diz assim: E Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, e a Asbel, e o segundo, e a Ara, o terceiro. Aí os irmãos dão continuidade. Pois bem, os nomes listados aqui como descendente de Benjamim é de seu primogênito Bela, que parece levar os descendentes de Eude, especialmente se Gerá, o pai de Eude, no versículo 3, é lido no lugar de Aliude. Isso parece bastante provável na visão de Juízes, capítulo 3, versículo 15. E a proeminência de Eude aqui é mais facilmente compreendida se acreditarmos que ele foi o famoso juiz do mesmo nome lá em Juízes, capítulo 3. Se isso é aceito, é também possível que os nomes seguintes, no versículo 4 e 5, Absua, Naamã, Aoia, Gerá, sejam os filhos de Eude. Os primeiros três nomes do versículo 7 ou outros podem estar apontando para outros filhos de Gerá. O segundo Gerá, você vai perceber que no versículo 5 vai citar um outro Gerá, pertence ou a uma geração posterior da primeira, ou talvez seja uma segunda referência ao mesmo indivíduo. Essa reconstrução não é arbitrária, e sim baseada em personagens como no capítulo 6 e no capítulo 33, onde irmãos são dados como filhos e um nome pode ser repetido. Por exemplo, Sefufa é igual a Sufá em Números, capítulo 26, e também é igual a Supim em 1 Crônicas, capítulo 7. Urão é a mesma coisa que o Fá em Números 26 e o Pim em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. No versículo 5, podem ser considerados ou como descendentes de Bela, ou como tendo um vago relacionamento com Benjamim, a árvore genealógica resultante centralizada em Eude. A lista também pode ser concentrada na localização dos descendentes de Eude, em Gebá, como destaca o versículo 6. Esta era a famosa cidade de Benjamita, mas visto que seus habitantes preferiram voltar da Babilônia para seu vizinho do norte, Micmas, o período da residência mencionado aqui provavelmente se refere aos tempos pré-exílicos, antes do cativeiro, ou aos dias dos juízes. As aparentes deportações do versículo 6 ao 7 provavelmente se referem aos movimentos tribais. Uma terceira migração para Moabe é implícita pelo versículo de número 8. Visto que Manaate, no versículo 6, ficava em Edom ou melhor dizendo, em Judá. Não está claro como os versículos do 8 ao 27 relacionam-se ao parágrafo precedente. Como a genealogia de Saul, no versículo 28 ao 40, eles provavelmente são uma lista independente, embora haja uma possível elo através das ligações moabitas de Eude. Os nomes são os dos chefes das famílias, no versículo 10 e versículo 28, que descendiam de um até então desconhecido, Saaraim. Através de sua esposa, Odes, no versículo 9 e 10, e Ussi, no versículo 11, e centrada em dois dos seus filhos, Eupau, o padrão básico é bastante regular. Depois de traçar as linhas de Eupau, no versículo 10 e 12, os parentes dos seus filhos, nomeados nos versículos 13 e 14, são listados também no versículo 15 e 27. São eles: Beraias, Semai ou Semei, Sazaque, Jeremote ou Gereon. Essas informações são uma clara evidência da expansão dos benjamitas. Vários dos lugares mencionados ficavam nas fronteiras de Benjamim,
E a passagem nos leva a fazer uma comparação com a ênfase no avanço tribal. Onom e Lode ficavam na planície costeira perto de Jope, enquanto Ajalon estava estrategicamente localizada na fronteira de Judá, com os filisteus e o reino do norte. Embora Onom e Lode sejam mencionadas no Antigo Testamento apenas em uma passagem pós-exílica, elas certamente existem desde a metade do segundo milênio. Esse tipo de expansão pode derivar dos reinados de Davi, Roboão, Ezequias ou até mesmo Josias. A mudança para Moabe no versículo 8 parece ser devido às circunstâncias especiais de divórcio, embora possa refletir a conquista de Davi naquela área. A maior parte dessas famílias, no entanto, viviam em Jerusalém, como destaca o versículo 28. O versículo 28 certamente é uma conclusão a essa seção e não uma introdução à próxima. Ainda que se repita no versículo 29 até o 38, no capítulo 9, seu final, eles habitaram em o nome do lugar, é invertido em um contraste deliberado no início do versículo 29. Por exemplo, em o nome do lugar e eles habitaram. Os parentes de Saul estão associados aos seus próprios lugares, como destaca o versículo 28 ao versículo 32. Pois bem, falemos agora sobre a genealogia da família de Saul. A seção final está centrada em Saul, o mais conhecido de todos os benjamitas do Antigo Testamento. Essa genealogia será repetida em sua maior parte no capítulo de número 9. Estamos diante de uma organização estrutural, pois a estrutura e destaque aqui dado aos benjamitas, em especial a Saul, mostra que o cronista estava preparando o terreno para a introdução histórica da monarquia, ou seja, para que todos soubessem a genealogia do primeiro rei de Israel. A maioria das versões modernas corretamente trazem Jeiel no versículo 29 como o pai de Beão. É uma frase remanescente da genealogia de Judá, visto que os indivíduos normalmente davam seus nomes aos lugares antes que o contrário, e já que os gibeonitas eram originalmente cananitas incorporados a Israel. Parece que a linhagem de Saul incluía alguns sangue cananeu, em analogia com os versículos 3 e 5, os filhos de Bela. Os nomes nos versículos 30 e 32 podem ser os parentes de Jeiel, antes que especificamente seus filhos. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Chegamos ao final do capítulo de número 8, onde destacamos aqui a genealogia, a tribo de Benjamim. Uma tribo com uma importância extraordinária. Entre elas, o destaque de que agora Deus estava iniciando, por intermédio do cronista, o assunto da genealogia do primeiro rei do povo de Deus. Louvado seja Deus, que o Senhor os abençoe e até o próximo áudio.